Fala galera, beleza? Aqui é o professor Jovem para mais uma aula com vocês. Hoje nós vamos falar sobre estequiometria. Vamos começar esse assunto aí que aterroriza a galera. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita esse tempo, já se inscreve, tá? E ativa o sininho de notificações para ficar ligado em tudo que a gente for postando. Beleza? Pegue seu material que a aula já vai começar. Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre estequiometria. Então, eu vou dar um panorama geral aqui para vocês da estequiometria, para que a gente introduza esse assunto e comece a falar de alguns casos de estequiometria que nós vamos trabalhar. Bom, pessoas, a estequiometria eu gosto sempre de começar falando pela etimologia da palavra. Estequiometria tem uma etimologia grega, tá? Completa aí por duas partes, que é o estouquion e o metrian. Então, estouquion significa elemento, tá? E o metrian vem de metro mesmo, ou seja, de medida. Então, basicamente, se eu for traduzir esse nome pela sua etimologia, seria a medida dos elementos, ou a medida das quantidades envolvidas em um processo químico. Estequiometria é isso. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: estequiometria é o estudo da medida das quantidades envolvidas em um processo químico. E aí eu posso medir de vários âmbitos. Eu posso medir pelo volume, pela massa, eu posso medir pela quantidade de matéria, tá? Seja em mol. Então, estequiometria vai trabalhar com isso. Então, hoje eu trouxe aqui uma introdução sobre esse assunto para vocês. Vamos lá, então. Observa essa equação química que eu coloquei aqui. A equação química da produção da amônia. Então, o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio formando a amônia. Pessoas, você percebeu que a gente colocou um valor aqui antes de cada molécula, aqui no caso dessa equação? Esse valor a gente já sabe que a gente chama ele de coeficiente estequiométrico. Esse coeficiente, olha o nome dele, coeficiente estequiométrico, ele tem a ver com a estequiometria. Então, esse coeficiente é o coeficiente que nós já aprendemos lá do balanceamento. A gente utiliza ele para balancear a equação, porque existe uma lei, chamada de lei de Lavoisier, que diz da conservação das massas, ou a conservação da massa. Ou seja, tudo que eu tenho no início, eu devo ter no final. Isso, pessoal, que eu estou falando para vocês, são preceitos da estequiometria. Eu vou precisar desses conceitos que a gente está só dando uma revisada aqui para trabalhar com a estequiometria propriamente dita. Tudo bem? Então, o coeficiente estequiométrico ele serve para atestar, tá? Para que eu obedeça a lei de Lavoisier, a lei da conservação das massas. E eu tenho também a lei das proporções múltiplas de Proust, que também é atestada por esse balanceamento, ou seja, tem a ver com as quantidades envolvidas em um processo. Depois de feito o balanceamento, ou seja, seguido a regra da conservação da massa, eu posso observar que para este processo químico existe uma proporção pré-definida de uma parte de N2 para cada 3 partes de N2, que são necessárias para formar 2 partes do NH3. Posso falar que isso é uma proporção em molécula? Posso, é uma coisa que vai acontecer, que é usual, eu consigo trabalhar com 1, 2 moléculas? Não, mas eu posso falar assim para compreender. O correto é falar 1 mol, 3 mol, 2 mol. Então isso é uma proporção. Professor, é uma proporção? É. Se eu, por exemplo, ao invés de usar 1 mol de N2, eu usar 2 mol, eu vou precisar de exatamente quantos mol de H2? O dobro também, no caso 6. E quando for formar o NH3, eu vou formar o dobro também, no caso 4. Então consigo entender que o balanceamento ele me gera essa proporção múltipla e a conservação da massa, ou melhor, ele atesta esses dois conceitos. Então fica ligado que esses são conceitos iniciais para a gente começar a trabalhar com estequiometria. Uma coisa que eu vou sempre tentar fazer aqui nas videoaulas é o seguinte: nos nossos textos, em outras videoaulas mais antigas, você vai conseguir encontrar a estequiometria sendo resolvida por meio de fórmulas. As fórmulas, pessoal, são obtidas através de provas matemáticas com base em regras de 3.
Como regra de 3 é um negócio muito simples, eu vou tentar fazer toda a parte da estequiometria com vocês só com regra de 3. Professores de física e sempre fica zoando a química, né? Química é só regra de 3. Maravilha, que bom. Se for, né, tá bom demais, porque regra de 3 é fácil. Então, pessoal, toda vez que a gente falar de estequiometria, nós vamos lembrar das regras de 3. Nós vamos trabalhar sempre com a regra de 3, belezinha? Vamos lá, pessoas. Quais são os possíveis casos de estequiometria ou de problemas estequiométricos que nós vamos trabalhar? Nós temos os casos gerais, vocês vão ver que são bem simples, de relação de massa, volume, número de matéria, beleza. Nós temos os casos de excesso, que é o quê? Você colocar um reagente em quantidade excedente, o que vai acontecer com a equação? Como é que eu procedo com o cálculo? O terceiro caso é quando você tem uma sequência de reações. Você tem uma reação que acontece na primeira etapa, outra que acontece na segunda. Como é que eu vou fazer o cálculo estequiométrico quando eu tiver uma sequência de reações, reações consecutivas? Nós temos também o rendimento, que é para calcular o quanto essa reação rendeu ou o quanto ela pode render. E temos a questão da pureza, quando você pega um reagente que ele não é totalmente puro, ou que ele é totalmente puro, como é que isso vai influenciar e como é que a gente vai calcular esse processo, tudo bem? Então esses são os casos da estequiometria. E para a gente finalizar essa aula introdutória, eu preciso te dizer o seguinte: toda vez que você for trabalhar com estequiometria, você vai utilizar essa máxima. Como assim essa máxima, professor? Isso é uma relação. É uma relação que serve para todo e qualquer exercício de estequiometria. Que ele diz o seguinte, ó. 1 mol, pessoal, primeiro mol, não é abreviatura de molécula. Pelo amor do que você cultua. Não sei se é o milho, se é o piqui, se é o McDonald's. Pelo amor do que você cultua. Mol não é abreviatura de molécula. Mol é unidade de medida de matéria. 1 mol contém quanto? 1 mol vale quanto? 1 mol vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Aí você fala, pessoal, que coisa é essa? Entidade? A gente está falando de química, não é de espiritismo. Escuta o que eu vou te falar aqui agora. Entidade é algo que você sabe que existe, mas não vê. Na química é assim. Você já viu um átomo? Um átomo, já viu? Provavelmente não, né? Você já viu uma molécula? Tomara Deus também que não, né? Então, pessoal, a gente não vê, mas sabe que existe. Existe prova científica para isso. Então, toda vez que a gente falar, eu tenho 1 mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Que entidades são essas? Entidades químicas, átomos, moléculas, posso ter elétrons, prótons, tudo bem? E aí, essa quantidade, se eu medir ela em massa, eu tenho então a massa molar, tudo bem? Então, se eu estiver trabalhando com 6,02 vezes 10 a 23 entidades de hidrogênio, qual que é a massa do hidrogênio na tabela? 1. Então, quando eu tiver essa quantidade de átomos de hidrogênio, eu tenho 1 grama de hidrogênio. Sacou a ideia? A gente já trabalhou isso, a gente vai trabalhar mais para frente também, pode ficar tranquilo que com o uso você vai começando a aprender. Essas quantidades, se forem correspondentes a um gás e esse gás estiver nas condições normais de temperatura e pressão, eu posso definir que 1 mol desse gás tem o volume de 22,4 litros, é o famoso volume molar. Isso daqui é uma máxima, eu posso falar que 1 mol de gás na CNTP tem esse volume, eu posso falar que 1 mol tem essa quantidade, eu posso falar que 1 mol tem a massa molar. Da mesma forma que eu posso falar que essa quantidade equivale a 1 mol, que essa quantidade tem a massa molar, que essa quantidade equivale ao volume molar do gás na CNTP. Então eles são interrelacionados aqui, tudo bem? Seguindo essas regrinhas aqui, sem neuro. E para a gente fechar, pegou o problema estequiométrico. Primeira coisa, monta a equação, balanceia a equação, retira os dados dessa equação, acha o seu problema e monta a regra de 3. Acabou o exercício. Vou falar só mais 12 vezes. Monta a equação do exercício. Você vai balancear essa equação. A gente já viu o balanceamento de 3 métodos. Você vai balancear essa equação.
Balanceou, retira os dados relacionados ao que o exercício está te pedindo. Monta a sua regra de 3 e corre para o abraço que a aprovação está vindo. Belezinha? Então, a aula de hoje foi essa. Hoje nós, então, estamos introduzindo com vocês a estequiometria. Estequiometria, então, é isso. Nas próximas aulas nós vamos ver os casos em separado. Belezinha? Aí, para que você tenha um mapinha mental aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma licencinha da tela, você vai tirar o print agora. Você tem toda a ideia da estequiometria aí no quadro. Belezinha? Fechou? Tirou o print. Agora, pessoal, copia isso aí no seu caderninho, no seu resumo, né? E pau na máquina, começa a estudar aí. Beleza?